Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 9 minutos, manhã de quinta-feira, hoje dia 8 de outubro de 2020, dia de culto, aqui na Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931, na Igreja Evangélica Encontros de Fé. Peço desculpas para o pessoal aí, mas travou o sistema e estava desde as 8 horas ali e acabou trancando, tiveram que reiniciar o computador para colocar no ar. Mas estamos de volta, conosco, Pastor Adroaldo. Bom dia, Pastor Adroaldo, tudo bem? Bom dia, Pastor Márcio. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. É uma alegria estar junto aí com a família da fé, mais uma manhã. Que legal. Segunda-feira esteve o Ronaldo, pessoal do Parque Florido. Na terça, o pessoal do Parque dos Anjos Barra Centro, Pastor Paulo. Ontem eu fiz o programa sozinho não, tá com meus assistentes aqui, mas no ar eu estava aqui, não tinha uma companhia de um líder de congregação. Hoje tu estás aqui, pastor ali da Morada do Vale 1, da Araújo Viana 55, pastor Adroaldo, pastor Adroaldo. E também talvez venha essa semana ainda o André, o André. Então é legal esse espaço aqui, é importante deixar claro, para os irmãos que não é um espaço específico da sede da Encontros de Fé de Gravataí. Nós temos um trabalho único na cidade, somos uma família, somos amigos, somos irmãos. Eu tenho escutado, acompanhado o pastor Demian, que fica das 7 às 7h30, e ainda essa semana eu mandei um oi para ele ali, e ele disse, pastor Márcio, daqui um pouco está entrando no ar, somos uma família, os pastores da Grande Porto Alegre. É importante as pessoas entenderem, que as igrejas Encontros de Fé, evangélicas Encontros de Fé, nós somos uma instituição, sim, somos uma organização religiosa, sim, mas em primeiro lugar somos uma família. Somos uma família, nós somos um organismo vivo, somos a igreja, o corpo de Cristo na região aqui da Grande Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. E estamos como igreja querendo e nos empenhando para cooperar para a proclamação do Evangelho, e aí nós cremos que estamos somando num propósito maior, pastor Adroaldo? Um propósito, inclusive, onde outras denominações que fazem parte, fazem parte da Igreja de Cristo, nós estamos aí somando. Nós não somos a melhor nem detemos a verdade, nós pertencemos à verdade, e somamos com aqueles que pertencem à verdade. E aí nós continuamos trabalhando e assim trazendo essa visão de corpo, aí cada congregação faz parte disso. Então é importante, o pessoal ali de cada congregação está compartilhando, clicando, assistindo, curtindo, não está nos colocando em evidência, mas está nos auxiliando a proclamar o Evangelho. Se você vai ver nas mídias, ali tem pastor Márcio, pastor Adroaldo, é importante, até ali está aí agora o programa Encontros de Fé, só não tem o nome do pastor Márcio e pastor Leandro, pastor Márcio e equipe. Mas, enfim, para ter uma identificação, a casa tem um responsável, Claro. Mas em tudo que Jesus Cristo seja glorificado. Então isso é importante, estamos aqui para somar nesse propósito, e os irmãos fazem parte disso, pastor Adaldo? A Morada do Vale, até diga-se de passagem, tem uma boa participação aqui nas redes sociais, no programa. Como é que tu faz lá para esse pessoal participar, hein? Na verdade, a gente está comprometido com a obra, pastor? Tudo que o pastor falou ali, essa questão do reino, a questão de entender o reino, que nós temos que colaborar no reino, e temos investido isso, Estava falando com a Bruna, nós vamos fazer um evangelismo diferente agora no final do mês. A Bruna até vai fazer um banner, nós vamos fazer um banner com o endereço da rádio, com o programa da rádio, Rádio da live, Da live, perdão, a gente fala rádio, é um vício, Força de expressão, claro. Mas da live nós vamos colocar, a igreja vai participar, vamos fazer um buzinaço lá, nós vamos fazer um barulho. Você crê em Jesus, buzine, nós vamos fazer bem ali no centro da Morada do Vale, para divulgar a rádio. Porque eu creio que os irmãos da Morada do Vale entenderam isso. Porque no momento que a gente tem uma live, um culto nosso, com 9.000 pessoas assistindo, pastor, são 9.000 vidas que receberam da palavra de Deus. Isso é forte, isso nós temos que compreender que não é somente para a igreja. Essas lives, os programas, vão atingir pessoas que estão sofrendo em casa. Pessoas que estão precisando de um socorro. Exatamente. E nós, quando compreendemos este chamado, nós somos luz deste mundo.
E como luz, nós temos que usar as ferramentas que Deus tem nos dado neste tempo. E outra, né? Se curte tanta coisa, se olha tanta coisa, Claro. se assiste tanta coisa. E às vezes as pessoas não se dão conta que quando você olha ou você compartilha, você está somando e avalizando aquilo. Aquilo que está sendo passado, né? E muitas vezes os irmãos compartilham até algumas mensagens que tu vai olhar. Isso é uma coisa que a gente tem conversado na igreja, né? Nos bastidores. Se compartilha mensagens que são até muito bonitas. Mas muitas vezes a pessoa que coloca não tem nenhuma base bíblica. As pessoas começam a seguir aquilo. E daqui a pouco, né? A Bíblia fala de sofismas, mentiras que muitas vezes faladas se tornam verdade. Exatamente. E daqui a pouco tu acaba embarcando, né, numa canoa furada. Até porque o cristão, embora o cristão muitas vezes ele é visto como na contramão do mundo, mas tu sabe que por mais que as pessoas olhem e assim, né, os crentes são meio radicais, coisa e tal, são meio ou é homofóbico, é isso, é aquilo, o crente é radical, é muito conservador, mas quando quando nós cristãos avalizamos alguma coisa, as pessoas, opa, é verdade. Nós temos credibilidade, por mais que não pareça, né, há uma credibilidade. Então, quando você curte e compartilha, a pessoa sabe que você é cristã, né, ela pensa assim, mas isso deve ter fundamento, hein? O crente está, né, o crente está avalizando isso aqui, curtindo, compartilhando. Então, cuide o que você compartilha, cuide o que você curte, cuide os seus comentários, né? Então, a internet é uma bênção. Se for bem usada. Se for bem usada. Então nós estamos aqui todas as manhãs com o objetivo, né, de nos engajar, né, e estar proclamando uma palavra, o Evangelho que é o reino de Deus, o Evangelho que é o poder de Deus para transformar, para curar e para abençoar. Vamos ver quem é que está com a gente nesta manhã. A Inês Santana, minha mãe, beijão mãe, Deus te abençoe. Quem mais aqui? Pastor Adroaldo, né, eu também estou ligado aqui. Mas quem mais? A Cláudia da Zona Sul, Cláudia Antunes, paz, pastor Márcio Adroaldo, paz, Cláudia, Deus abençoe. Marileia Cristina Fraga também, bom dia pastor Márcio, pastor Adroaldo, Deus abençoe vocês, obrigado. Marileia, Deus te abençoe também. A Cláudia Antunes coloca aqui, sempre buscando mais do Senhor, amém, é isso aí, legal. Albertina, também com a gente, paz, pastores, Deus abençoe. Albertina está falando de Brasília, né, Albertina? Deus te abençoe, minha irmã. Um abraço, povo querido. Não conheço Brasília, talvez tenha oportunidade mais adiante de conhecer. A Letícia também está conosco, bom dia, pastores. Epa, deu uma corrida aqui nas mensagens, fugiu aqui, eu estava lendo. A Letícia, bom dia, pastores, Deus abençoe sempre, todos, amém. Quem mais aqui? A Cláudia Antunes bota aqui, estou sendo abençoada duplamente, assistindo todos os dias o pastor Demian e agora assistindo vocês. Que bênção, sempre me alimentando da palavra. Legal, Cláudia, isso aí. Esse é espírito que as pessoas têm que ter, né, de serem edificados, e ao mesmo momento que você é edificado, você tem a oportunidade de ser um instrumento para abençoar mais pessoas, quando clica, compartilha, quando curte o canal, isso é legal, é bênção. A Maria Janilce também está com a gente, a Kátia Rosane, bom dia, pastores, Deus abençoe a todos nós, amém. Olha, começa a entrar gente aqui, começa a minha lista começa a correr, eu perco o que eu estou lendo. Margarete Pereira, paz, pastores, bom dia, Margarete, bom dia, Kátia Rosane também, bom dia, pastores, Deus abençoe a todos, legal. Maria, eu estava lendo da Maria Martins aqui, ó. Janilce Martins, Deus abençoe suas vidas. Sou da congregação do Parque dos Anjos. Legal. O pessoal do Parque dos Anjos ontem estava pegando junto aqui, hein? Benção, né? As congregações estão aí na corrida, né? Vamos ver quem mais vai estar junto, a congregação que vai mais se destacar. Não para que sejamos melhor, é questão da gente demonstrar força nas redes sociais. Vamos ocupar esse espaço com algo saudável, criativo, né? Que vem do Criador, que nos transforma, que nos ajuda, que nos auxilia. Gerson também com a gente. A Cláudia coloca outra mensagem. 2 grandes servos de Deus, que o Senhor derrame bênção sem medida na vida de vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado mesmo pelo carinho, né, pessoal querido. Gerson Conceição Ribeiro está assistindo. Clarissa Azevedo, bom dia. Bom dia, Clarissa. Deus abençoe, Clarissa. E o Gabriel, o casal querido também, Gabriel, que geralmente está lá por Caxias, né? A Margarete Pereira, Carlos Fanfa estão assistindo. Carlos Fanfa, Deus te abençoe. Irmão que congrega conosco há muitos anos. Ele serve, hoje ele está ali na Morada do Vale contigo, né? Candidato a vereador por Cachoeirinha, né? Deus te abençoe, meu irmão. Sabemos que é uma tarefa árdua, mas Deus é contigo. Vamos lá, quem mais? João Vitor, conhece o João Vitor? Conheço. Como é que pronuncia o sobrenome? Steinmetz. Vai ser alemão. É alemão. É isso aí, bom dia a todos, Deus abençoe. Joãozinho, John, nosso querido, faz parte da técnica aqui também. Clarissa Azevedo, ela bota paz. Ricardo Cirlei, bênção, Ricardinho, bênção, Cirlei. A Clarice bota Deus abençoe vocês.
Acadimala Nunes, é isso? Ribeiro, bom dia. Ótimo, abençoado dia a todos. Canoas, olha aqui, Guajuviras, que legal. Um abraço, pessoal de Canoas. Que benção. Que benção, gente. Tem uma turma aqui, hein? Amador Ramos está com a gente também. Um abraço, Amador. Tá entrando, pastor, olha que legal. Deus abençoe, Amador. A Clarice, feliz demais com a bondade de Deus. Que legal, né, Clarice? É isso aí. A Glória também está com a gente. Glória Oliveira, bom dia, pastores, Deus abençoe. Gente, eu vou ter que parar de ler aqui. Alcides Fagundes, vou ler o programa todo. A Liliane Fonseca também, esposa do Carlos Fonseca, um irmão também que congrega conosco há cerca de 6 ou 7 anos. Já foi vereadora há 2 mandatos e está indo para a reeleição. Também Deus te abençoe. Sabemos que é uma tarefa árdua, nos compete, como igreja, estar orando e abençoando a vida das autoridades, daqueles que se lançam nesse propósito, né, de ser uma pessoa pública. Gente, não para de entrar aqui. Carla, que legal. Vamos ver como aqui. Olha aqui. Rosane, olha só que legal. Joia, 8 horas e 20 minutos. Pessoal, nós entramos um pouco tarde, nós trancou nosso computador, o sistema ali. Mas enfim, já são 8 horas e 20 minutos. Nós queremos falar sobre a questão, vim falando, o pastor Drol talvez já tenha, a gente sempre acompanha na medida do possível, vinha falando sobre o pecado, sobre que o pecado amarra, enreda, né? Mas também a questão de que como vencer o pecado, como vencer algumas coisas, e a única maneira de vencer o pecado é por intermédio da fé. Né? Os heróis da fé venceram, obtiveram milagres. Ali não foi milagre de vencer o pecado, mas sabemos que milagre é fruto de fé. Nossas reuniões são reuniões de fé, socorro, milagre e libertação. As cruzadas de fé, né? Cruzadas de fé. Então, consequentemente, depois da fé, o que vem? Cura, milagre e libertação. E no milagre nós também recebemos, né, a capacidade, o atuar de Deus nos desvencilhando do pecado. Então, a vida em santidade, embora ela pareça difícil, realmente ela é difícil, né? Ela é difícil, mas é Deus quem opera em nós por meio da fé. Crê em Cristo Jesus e você se desvencilha do pecado. Crê em Cristo Jesus, confia nele, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E você vai vencer o pecado, você vai se desvencilhar dele e vencer no pecado diário que se lança diante de você. E de que forma você fortalecer na fé? Estou dando um gancho para o segundo bloco, senão já vai ter que ir para o intervalo comercial. O gancho é o seguinte, né? É na comunhão, ou seja, o filho pródigo voltou sujo e maltrapilho, mas foi na comunhão que ele foi restaurado, foi na comunhão que ele foi renovado. É na comunhão que você se livra da sujeira, do pecado, né? O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, chamava-se Saulo de Tarso. E na caminhada para Damasco teve um encontro com Cristo. Ele era perseguidor da igreja, estava prendendo, tinha carta, mandado de prisão, para prender todo mundo que confessava a fé em Cristo Jesus, todos os discípulos. E ele teve um encontro com Jesus, ficou cego nesse encontro, a luz cegou ele, né? E quem foi orar por ele foi Ananias. E Jesus, quando apareceu para Ananias disse assim: mas Senhor, ele é ameaça de morte, você tem prendido, isso é complicado, como é que eu vou orar por ele? Mas Jesus disse: ele foi um escolhido. E aonde é que o escolhido, que matava, que prendia, que... Meu irmão, ele botava o pé na porta, arrombava a porta, entrava a casa dentro, é crente, tu vai preso, cara. Tu é um bandido. Para ele era assim. Como é que esse cara foi transformado? Foi na comunhão com Ananias, que Ananias era a igreja. Então, aonde é que é lugar de pecador? Na igreja. Não de pecado, mas de pecador. Então, é só um resumo do que eu vim falando essa semana. Então, assim, como se dá isso, né? E como compreender isso, né? Então, é a fé que opera na igreja, que faz milagres e cura, transforma. Então eu quero, depois do intervalo, 8 horas e 23 minutos, o pastor Odaldo vai falar bastante aqui, nós vamos conversar bastante sobre a questão de discernimento espiritual, discernir o que é pecado, discernir quando é Deus agindo, né? Isso também é um dom que é dado por Deus para a igreja que age por fé. Vamos um pequeno intervalo e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana. Plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955. Parada 79, em Gravataí. Paiva, Balas de Goma. 984-77
999770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires 3300, em Canoas. Consultor especializado Gilson Rangel, 999755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas 1146, em Esteio. Fone 3033 4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484 1313. WhatsApp 999 26 29 57. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Estamos de volta, 8 horas e 27 minutos, programa Encontros de Fé, pastor Adroaldo, pastor Márcio, estamos aqui juntos trabalhando com a palavra de Deus. Pastor Adroaldo, quero ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, sobre essa questão, né, da importância de discernir essa questão do mundo espiritual. Nós falamos sobre o pecado, falamos sobre a questão da fé, que é a fé que nos faz vencer o pecado. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, né? A vitória que vence o mundo, e quando fala de mundo, fala a vitória que vence o mundo, fala do mundo que jaz no maligno, aí fala de doença, que são enfermidades, fala de situações financeiras. Quando falamos de mundo, é o mundo onde vivemos. Fala, a gente fica um pouquinho mais de frente para ti aqui. Fala também, inclusive, das nossas necessidades básicas, nossas necessidades diárias. Então, isso tudo nós vencemos por fé. É claro que a gente tem que ter dedicação, empenho, tem que trabalhar. Nós temos que fazer aquilo que nos compete, mas é por meio da fé. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, para que nós possamos vencer neste mundo, além de ter uma vida disciplinada, de empenho, de trabalho e dedicação, de esforço, de qualificação, tanto profissional em diversas áreas, como também nós devemos viver por fé. É a única forma de vencer o mundo. Mas não somente nesse sentido de ter as nossas necessidades atendidas, mas também como vencer o pecado, porque o pecado está no mundo. E aí eu estava meditando nesse texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte, 1 Coríntios 2, 12, aqui, ó.
Eu queria te ouvir a respeito disso. Ora, nós que temos recebido, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, aqui Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí eu creio que esse aqui é o chave, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui o apóstolo Paulo está falando na igreja de Corinto a questão de conhecer as coisas espirituais, de ter discernimento, né? Discernimento é perceber com clareza, é poder discernir, significa ver com clareza o mundo espiritual, né? E aí entra, quando falamos do homem espiritual aqui, que nos é dado o Espírito de Deus, e o homem fala também do homem natural, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque parece loucura, mas não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se tem um homem natural, então tem um homem espiritual. Então, são duas formas de agir, né? E nós um dia já falamos sobre isso aqui, a questão de agir pelo Espírito, ser um homem espiritual e ser um homem natural. E o perigo, né, do homem natural é que daqui um pouco você não discernir, não ter uma clareza dessa batalha espiritual, daqui um pouco você se torna uma vítima e nem se dá conta. Você está na beira de um abismo e está sem perceber. Você está correndo perigo como uma criança, né, que não tem uma percepção das coisas que acontecem à sua volta. Como é que tu vê isso, pastor Odroto? O pastor estava falando sobre fé, né? A questão espiritual. Fé, diz ali que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós creiamos nesse Deus que nós não vemos. Não, nós sabemos que ele existe. Então há um relacionamento também de algo que nós não podemos, né? Não é palpável, mas nós cremos pela fé. Então Deus, ele coloca esta fé no nosso coração para que a gente tenha esse relacionamento com Deus. E neste relacionamento com Deus nós passamos a conhecer as coisas de Deus. Interessante, isso é importante. O homem natural, ele vive para si e por si. E aí ele passa a não conhecer as coisas de Deus. Não há um relacionamento com Deus. Porque se tu não se relaciona... O relacionamento com Deus e com Cristo é no mundo espiritual. Né? Porque o Espírito Santo, né, ele quer ter comunhão conosco. Ele testifica em nosso espírito. Em nosso espírito. Então há uma comunhão espiritual. E podemos correr o risco, né? E até eu tenho comentado lá na Morada do Vale, que às vezes nós não queremos falar tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual, tem coisas naturais, mas nós não podemos negligenciar e deixar de perceber que há um mundo espiritual, há uma batalha espiritual e que a igreja precisa estar atenta. Aí tu falou a questão ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura. Então, as coisas de Deus nós passamos a conhecer quando nós passamos a buscar ser um homem espiritual. Mas é interessante que não somente passamos, porque alguém pode dizer assim, mas eu não quero conhecer as coisas de Deus. O que isso implica? Quando nós falamos em conhecer o mundo espiritual, as coisas de Deus, você não passa só a conhecer as coisas de Deus. Você não passa a conhecer o atuar de Deus. Há um ambiente, há uma estrutura, há algo, um mundo espiritual. E inclusive forças espirituais do mal. Exatamente. Você passa a enxergar um inimigo que você não enxergava. Verdade. Aquele inimigo que passava desapercebido, você vai começar a ter o quê? Discernimento, ou seja, perceber com clareza, fazer uma leitura das coisas espirituais. E isso só é possível se você for uma pessoa, e um homem ou uma mulher espiritual. Interessante. Eu gosto daquele texto, pastor, agora eu não lembro onde está o endereço, mas quando Eliseu está cercado, a sua casa, por um exército, né, que quer atingir ele. E o seu menino... E o moço, né, o ajudante dele está apavorado, preocupado, e Eliseu está tranquilo. E aí Eliseu disse assim, Senhor, abre os olhos do moço, para que ele possa perceber. E aí ele percebe, então, que há carruagens de fogo, há um exército espiritual. Eu me arrepiei também. Há um exército espiritual cercando, né, o profeta, protegendo o profeta. E é isso mesmo que acontece. Há uma batalha espiritual. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. E os guarda. Então, há uma batalha espiritual.
Né? Mas será que Deus está me guardando? Eu creio que os anjos, Senhor, Deus coloca anjos ao nosso redor, nos livrando, quem sabe, de situações que nós nem percebemos. Mas a minha oração sempre é, pastor, que eu possa perceber o agir de Deus, né, em tantas coisas que eu não, né, naturalmente eu não enxergo. Não, mas isso vem de relacionamento, pastor. Primeiro precisa crer em Deus, né, e viver esta vida para poder crer nas coisas espirituais. Então, o que eu quero chamar a atenção, em cima do que o pastor Adural está colocando, que a gente venha discernir que o pecado se vence pela fé, que pela fé os milagres acontecem de uma forma geral. Então, quando nós confiamos em Deus, a fé que vem por meio de Jesus, ele é o autor e consumador. Então, a fé tem origem nele. Ele é a nascente, ele é a vertente. Né? Então, é nele que nós buscamos a fé. E ele também é o consumador, ou seja, ele consuma, ele estabelece, ele fortalece, ele cria, ele alimenta essa fé. Exatamente. Né? Então, ele sustenta essa fé em nós e ele mantém essa fé viva. Então, é em Cristo Jesus. Nós passamos a desfrutar de uma vida por fé, uma vida de milagres. Né? O cristão tem que viver por fé. Então, significa que o cristão, a vida dele é um milagre. Eu vou pedir que encoste aquela porta para nós ali, por favor, que nós esquecemos. E aí nós temos o seguinte, né? Quando nós começamos a desenvolver uma vida com Deus, é importante ser cheio do Espírito Santo. Né? Ser cheio do Espírito significa andar no Espírito. Passamos a ser conduzidos não mais simplesmente pela nossa razão, pela nossa compreensão, mas nós passamos a desfrutar e ter à nossa disposição um start, um play, um time do Espírito Santo. Em que momento toma a decisão, né? Tá esperando por quê? Conversou com a esposa conversou com o marido. Tu te auxilia de pessoas que conheçam, mas tu vai orar, que conhece aquela área que você está pensando em tomar uma decisão. Você vai orar, vai ouvir Deus. Vamos deixar Deus agir. Né? Só que se você for um homem natural, você não vai perceber Deus agindo. Se você for uma pessoa espiritual, uma pessoa que discerne todas as coisas espiritualmente, por quê? Porque você recebeu o dom do Espírito Santo e você descansa em Deus. Descansar em Deus não é deixar de fazer as coisas, não é ficar de braço cruzado. A palavra diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Verdade. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Trabalha, mas peça para que Deus te dê audição espiritual, te dê visão espiritual, te dê sensibilidade espiritual. Só que para isso você tem que ter comunhão com Deus. Para isso, esta fé que nos leva a desfrutar de milagre, aí realmente é viver um milagre, né? A nossa vida passa a ser um milagre porque você passa a discernir as coisas espiritualmente. E o perigo de não discernir as coisas espiritualmente, pastor Adroaldo, nós estamos falando da parte boa, a questão de desfrutar da condução de Deus, é quando somos um homem natural. E aí eu anotei alguns casos, em Números 13, versículo 31, né, eu vou abrir aqui, em Números 13, 31, nós temos o seguinte, nós temos aqui 12 homens, os espias, que foram olhar a terra prometida. E veja bem, o povo de Israel saiu do Egito, foram espiar a terra prometida, e diante de Canaã, terra que mana leite e mel, todos os 12 foram unânimes. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. Verdadeiramente a promessa de Deus, ela é boa. Agora veja a diferença do homem espiritual e do homem, eu chego a me arrepiar aqui, do homem natural. Aí nós temos assim 10 dos 12 que foram espiar a terra. Nós temos aqui um relato de homens que foram naturais. E veja bem, eles disseram assim, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. O fruto desta terra, este é o fruto da terra, e aí foram falando as coisas boas que eles viram, tanto os 10 quanto os 12, unânimes, que a terra era boa, a promessa de Deus era boa. No versículo 28, aí os 10, os homens naturais, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vemos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo. Aqui entrou o homem espiritual. Porque os homens naturais, eles viram que a promessa de Deus era boa, mas eles olharam os obstáculos e os desafios e o grau de dificuldade, né, para poder entrar na terra prometida, porque aquela terra, aqueles povos que lá habitavam não iam aceitar os hebreus ali. Então, eles iam tentar botar o povo de Deus a correr. E os caras olharam, os homens eram gigantes, muita gente, um povo muito numeroso,
cidades toda fortificada, ou seja, com muralhas. Como é que nós vamos entrar ali? Não tem como. E aí o homem natural, ele se pega naquilo que os seus olhos estão mostrando, na limitação humana. Sua limitação. Sua limitação. Né? No seu natural. A nossa limitação, né? A gente não pode olhar para nós temos que olhar para Deus. Essa foi a grande diferença, né? Quando eles olharam, a promessa é boa. E daqui a pouco, pastor, nós podemos correr o risco de ver, Deus tem promessas boas para nós. É uma bênção estar na igreja. É bom estar na igreja. É bacana criar os meus filhos na igreja, mas de uma forma natural. E nós não olhamos de uma forma espiritual. Vai haver desafios, vão haver situações, mas quando nós olhamos de uma forma, né, espiritual e cremos no poder de Deus, o sobrenatural de Deus, nós vamos fazer que nem Josué e Caleb. Nós vamos olhar uma oportunidade de Deus na promessa dele. Deus cumpre as suas promessas. Aí isso é fruto de fé. É fruto de fé. Aí a fé opera milagres. Então, se você vive por fé, você não vive pelo que você vê, mas pelo que você crê. Exatamente. Aí entra o homem espiritual. Isso é fruto do atuar do Espírito Santo. Então, nós temos que discernir que na verdade, nós falamos sobre isso no programa e tudo, né? Nós temos o homem natural e o espiritual em nós. Aí qual deles nós estamos alimentando mais? Se tu alimentar o homem natural, você não vai discernir algumas coisas. E o perigo de quem não discerne algumas coisas não é só deixar de desfrutar do que Deus tem. Vou mais adiante. Não é só de deixar de desfrutar. Quando entrou o homem espiritual, entrou Caleb. O Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Olha aqui, ó. Aí, só um pouquinho. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por maior que fosse o desafio, o grau de dificuldade. Então Caleb, o que ele estava vendo? Ele estava olhando com os olhos da fé. Só um pouquinho, foi Deus que prometeu. E se eu creio em Deus e confio em Deus, eu creio que Deus vai fazer um milagre. Só que isso não parte de nós. Se nós não tivermos uma vida e uma comunhão com Deus, a nossa fé enfraquece e nós vamos enxergar de acordo com a capacidade de visão que temos. Nós vamos perceber as coisas com a capacidade de percepção que temos. Nós vamos mensurar o tempo com a capacidade de compreensão de tempo que nós temos. Um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos é um dia. É verdade. Então, qual é o tempo de Deus para a realização do seu milagre? É o tempo de Deus, eu já disse. A pergunta te responde. É o tempo de Deus. Mas aí é complicado porque nós não temos fé. Se nós temos fé, nós descansamos. É um milagre de Deus, não somente nos concedendo o que precisamos, mas também nos tranquilizando diante dessa dimensão e dessa leitura diferente de tempo, de espaço, para a realização das coisas, que é o conceito de Deus e a dimensão de Deus para a dimensão humana. Então veja bem, isso já nos conforta. Né? E aí nós vamos mais adiante, e aí os caras começaram a olhar aqui, diz que nós somos que nem gafanhotos diante dos adversários. E aí no capítulo 14, no versículo 7, 2 homens de novo, Josué e Caleb, disseram o seguinte, no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, certamente nos fará entrar na terra que mana leite e mel. Então, por maior que fosse o grau de dificuldade, pastor Odroaldo, se o Senhor se agradar de nós, o que agrada a Deus? Fé. Simples. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é isso aí. Então a fé opera milagres. E aí o perigo, aqui eles não só deixaram de entrar na promessa e desfrutar da promessa, porque eles foram barrados por Deus? Não, foram barrados pela sua limitação. Eles esbarraram em si mesmos. Então o homem natural, o homem que não é espiritual, ele esbarra em si mesmo. Ele esbarra em si mesmo porque ele crê de acordo com a sua capacidade e de acordo com a capacidade que ele tem de enfrentar a adversidade. Então Deus já recebeu o que ele precisa. E Deus vai usar pessoas com fé, pastor. Deus vai colocar a sua graça em pessoas que têm fé. Deus não vai investir em pessoas que não creem, né? Que a graça vai ficar parada. Nós falamos essa semana passada sobre graça, né? Então, eu vejo Josué, eu gosto da história de Josué. É muito bonita. E eu gosto porque Josué foi também um aprendiz de Moisés. E ele sempre andou perto de Moisés. E quando Moisés subiu ao monte, enquanto o povo estava construindo o bezerro, murmurando, Josué estava esperando lá no morro, sozinho, durante todo o tempo. Quando Moisés desce, ele está esperando. Ele está na tenda, ele está junto, ele tem uma vida de fé, uma vida de entrega. Quem é que foi escolhido para ser o sucessor? Quem entrou na terra prometida e quem levou o povo? Isso aí. Ele disse, olha, quem não foi te o líder? espantes, Deus, não te espantes, eu vou estar contigo. Né?
Então, essa questão de fé vai te levar no futuro, lá na frente, a uma vida de vitória. Coisas que vai conquistando ao longo do tempo. Tu não enxerga hoje. Mas se tu é fiel hoje, se tu tem fé hoje, se tu aplica a tua vida crendo que Deus está contigo e que aquilo que tu está vivendo, se você vive pela fé, né? Você quer que Deus está no controle, no comando da tua vida, o governo de Deus está sobre a tua vida. Você vai desfrutando hoje, mas lá na frente, quando tu olhar para trás, tu vai ver, olha só quantas coisas Deus fez na minha vida. Então, nós precisamos ter fé, porque senão tu para no caminho, né? Tu não crê. E se é algo que o homem espiritual tem? É fé. É fé. Então, ser espiritual, então, de que forma isso se dá? É uma vida de oração, de leitura da palavra, não abrindo mão do congregar. Nós temos ali, como o pastor Adroaldo falou, Josué, né? Ele foi, assim como Moisés tirou o povo de Israel do Egito, foi usado por Deus. Um único homem salvou toda uma nação que estava escrava da nação mais poderosa da época, que era a nação do Egito, né? Então, um homem salvou uma nação, não precisou um exército entrar em guerra, porque um homem foi usado por Deus. E Moisés foi um líder. E durante toda a peregrinação no deserto, Josué sempre esteve firme junto com ele, né? E acabou se tornando seu sucessor. E aí Josué entrou com o povo na terra prometida. Quem entrou foi Josué. E aí nós temos o perigo de não ser um homem espiritual. Daqui a pouquinho, tudo bem, é legal, vou desfrutar de milagre, mas daqui a pouquinho alguém diz assim, pastor, não quero isso para mim. Não vai fazer diferença que quem quer ser espiritual seja. Eu vivo a minha vida assim, tá bom. Mas o perigo de não ser um homem espiritual, né? Os 10 espias, eles inflamaram toda uma nação. É verdade. Os 10 que não foram espirituais, não somente, não é uma posição passiva, porque o espiritual, ele é ativo, sim, ele não fica em inércia, não fica paralisado, ele tem fruto. Mas o natural também tem um fruto ruim. Tem espinho, fruto. Ele gera espinho, o fruto dele é espinho. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então o homem natural, por isso que nós temos que, não tem opção, eu tenho que ser um homem espiritual. Porque alguém pode pensar assim, se eu for um homem natural, bom, pelo menos eu não vou atrapalhar. Tu que pensa, irmão. Olha só, os 10 homens que espiaram na terra, por serem homens naturais, eles viram que a promessa era boa, porque não tem como negar que a promessa de Deus é boa. Ninguém pode negar. Até o diabo olha e diz assim, realmente o que Deus prometeu para esse povo que ele ama, o negócio é bom mesmo, mas eu vou tentar estragar. Né? Então veja bem, o homem natural se torna um instrumento do diabo. Eu tenho que dizer com todas as letras. O homem natural se torna um instrumento do capeta, do demônio. Pastor, você está pegando pesado. Não sou eu, é a Bíblia que diz. A Bíblia. Até porque o que resiste ao diabo é a presença de Deus na nossa vida. O homem natural, ele é envolvido, ele é tocado, ele é conduzido, ele é um instrumento. Aí em Mateus 16, para você ver bem, Pedro, né, Jesus estava perguntando para os discípulos. Verdade. Jesus está perguntando para os discípulos assim, o que dizem que eu sou? Diz que é Elias, cada um disse uma coisa. Jesus queria saber qual era a opinião deles. Jesus fazendo milagres, cura, libertação, né? Então, Jesus fazendo vários sinais, né? E aí Jesus perguntando, o que vocês pensam ao meu respeito? O que dizem que eu sou? O que estão dizendo? Aí um disse que era Elias, era o profeta, e aí foi, cada um dizendo uma coisa. E Pedro disse o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim, porque Cristo significa ungido, Cristo significa Messias, o enviado, capacitado por Deus para salvar. E Jesus disse para Pedro, Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Foi Deus que te revelou. Chega a me arrepiar. Pedro teve uma revelação e Pedro foi, por segundos ali, um homem espiritual. Ele teve discernimento. Deus revelou para ele. Eu chego a me arrepiar. Né? Ele recebeu um elogio, não foi meu, nem do pastor Adroaldo. Né? Jesus elogiou Pedro. E logo depois... Logo depois, Pedro pegou... Jesus disse assim, pessoal, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer. Ele começou a contar o que deveria de acontecer com ele. E Pedro chamou Jesus num canto e começou a criticar Jesus, censurar Jesus. Não faz isso aí, não, isso de forma alguma vai te acontecer, tu não pode deixar acontecer isso. Mas Jesus estava dizendo que isso iria acontecer e que ele deveria de passar por isso. E ele começou a tentar impedir Jesus e censurar Jesus. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Aí era um homem natural, porque Jesus havia de morrer, era o projeto de Deus. Isso era fruto de fé. E aí Pedro chegou de seguinte, Jesus disse o seguinte para ele, arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus
e cogita das coisas do homem. Jesus disse para Pedro, está sendo um instrumento do demônio. Jesus percebeu e discerniu, veja bem, discerniu que Pedro estava sendo usado pelo diabo para tirar o próprio Jesus do propósito. Então veja bem, não tem meio termo. Ou nós somos espirituais, ou de uma forma natural nós nos tornamos, podemos ser um instrumento do mal. Esta é a verdade. Então está lá em Mateus, você pode olhar Mateus 16, você vai achar isso aí. Jesus disse para Pedro, um homem que foi espiritual, que recebeu uma revelação, Jesus para ele assim, arreda de Satanás. Já pensou alguém dizendo isso para você? Você vai dizer, mas eu não sou endemoniado. Pedro não estava possesso. Mas Pedro, por ser um homem natural, carnal naquele momento, estava sendo usado pelo diabo. Então daqui a um pouco nós podemos dizer assim, se somos espirituais, somos usados pelo Espírito de Deus e por Deus. Se somos naturais, nós podemos ser usados pelo inimigo e ser uma pedra de tropeço. Interessante, eu tenho falado, esse mês eu vou falar sobre Pedro, pastor. Então, eu comento. Olha aí, já pegou o gancho aqui. E eu tenho falado sobre isso porque Pedro representa a igreja, essa oscilação de Pedro, né? Eu já preguei sobre isso aqui. Né? Então, nós vamos fazer um plágio santo, pastor. Então, eu creio o seguinte, o Pedro ele foi tratado ao longo do tempo pela comunhão com Cristo. Cristo chegou para ele assim, te arreda, Satanás. Cristo repreendeu a Pedro, alertando a Pedro. Pedro corta a orelha de Malcolm. Jesus disse, não, Pedro, para aí, tu não entendeu ainda. É nesta comunhão. Mas lá depois, em Atos, Pedro disse para o paralítico na Porta Formosa, eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho eu te dou. Então a oscilação de Pedro não impediu com que ele se tornasse, com o passar do tempo, um homem espiritual. Porque o desejo de Deus, não é que nós venhamos nos manter, né, carnais. Exatamente. Há um processo que só se dá na comunhão. Sim. Só se dá no andar junto. E dizer, Senhor, que faça morrer a minha carne, faz morrer o meu natural, que eu possa discernir as tuas coisas, discernir a tua presença. É interessante, pastor Aduraldo, que essa questão de ser um homem espiritual, né, como nessa oscilação, engane-se você que o diabo não pode usar um crente. Não, há prejuízo. Quando nós deixamos o nosso natural e somos naturais, é aí, pastor, que muitas pessoas brigam em casa, discutem, vamos para a prática, né? Brigam com a esposa, brigam no trabalho, não discernem o que está acontecendo, e o diabo usa situações, daqui a pouco tu fica preso, atado. Eu vou dizer algo que eu não gostaria de dizer, mas eu tenho que dizer. Nós temos vários irmãos que trabalham nos presídios. Tem muito crente, entre aspas, no presídio. Ô pastor, como é que é isso? Meu irmão, minha irmã, o que Jesus disse? Satanás, ele sai de uma pessoa e ele é para lugares áridos, procurando um lugar, uma casa. Ele retorna para a casa antiga. Se ele encontrar a casa varrida, ordenada e vazia, diz que ele traz mais 7 consigo. E o estado daquela pessoa se torna pior. Se a casa estava ordenada, varrida, ordenada e vazia, significa alguém que foi liberto, o espírito maligno foi embora, a casa ficou ordenada, varrida, ordenada e vazia. O Espírito Santo trabalhou naquela vida. Ele foi usado por Deus. Deus trabalhou no interior daquela pessoa. Está tudo em ordem. Mas vazia por quê? Porque entristeceu o Espírito Santo. Deixou de buscar e de fazer o que precisava. Deixou de viver por fé. E aí o Espírito Santo se entristece, se afasta. A casa vazia, o diabo volta. Ele traz mais 7 espíritos junto com ele. E o segundo estado da pessoa se torna pior. Por isso que tem crente na cadeia. Tem ex-crentes na cadeia. Eu vi o pastor Paulo falando sobre fé, precisa ser exercitada. Exercitada, exatamente. Senão ela atrofia. Atrofia. E aí tu vai deixando o natural crescer, quando percebe, tu tá afastado das coisas de Deus. Exatamente. E engane-se você achando que eu nunca vou ser usado pelo diabo. Pedro foi usado pelo diabo. Jesus para ele, arreda de Satanás. Se não Ô Pedro, tu está sendo um instrumento do diabo, que ele solte a tua vida. E aí nós vamos olhar o irmão mais velho do filho pródigo, pastor Adroaldo. Sim. Eu vim falando sobre o filho pródigo. O filho pródigo, quando retornou e o pai recebeu ele com alegria, o filho que estava em casa ficou assim, ó. Enciumado, né? Enciumado e brabo. Mordido. Ele queria, eu acho que ia castigar o irmão, nem recebeu o irmão. Então veja bem, a falta de espiritualidade, inclusive para quem está na comunhão. Faltou compreensão. Tudo que eu tenho é teu, o pai dele disse. Tu não entendeu ainda. Discernimento. Tu não discerniu ainda que tudo que eu tenho é teu. Exatamente. Né? Então, exatamente. Faltou discernimento pro irmão. E será que não tem gente daqui um pouco no meio? Eu quero chamar a atenção. Será que, puxa vida, será que eu estou sendo um homem espiritual? Daqui a pouquinho você está na comunhão e pode não ser homem espiritual. Exatamente. E um perigo de ser usado pelo diabo. Os 10 espias estavam todos na comunhão.
E a maioria não era espiritual. Só 2. Josué e Caleb. Só 2. O filho mais velho do irmão mais velho do filho pródigo estava em casa com o pai, estava junto com o pai e não tinha discernimento, porque ele não era espiritual. Então veja bem como a gente tem que discernir. Eu anotei outro texto. Ananias. Saulo se converteu, Jesus apareceu para ele, mandou ele para Damasco, que ele estava de viagem, ele era ameaça de morte, né, para os crentes, e Jesus aparece num sonho, o Senhor aparece para Ananias, e vai lá na rua chamada direita e ora por Saulo porque ele está orando. Então é um cara novo convertido. Eu apareci para ele está cheio de dúvida. O que Ananias disse? Senhor, esse aí é ameaça de morte, esse aí trouxe carta para nos prender, né, aos teus discípulos. Aí Jesus para ele, vai porque ele foi escolhido. Ele não tinha discernido, faltou discernimento. Onde é que as pessoas são transformadas? É na igreja. Onde é que é lugar de pecador? É na igreja. Onde é que é lugar de restauração? É na igreja. Por que eu estou chamando a atenção? Porque às vezes falta discernimento do mundo espiritual, né? Discernimento das coisas espirituais. E ser espiritual, né? Se nós olharmos em Romanos 8:5, o pendor da carne dá para a morte, do espírito para a vida e paz. Então, ser espiritual, nós precisamos o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é essencial. Leitura da palavra é essencial. Culto é essencial. Jejum é essencial. Se sentir parte daquilo que estamos fazendo nesse programa é essencial, né? Eu lembro quando o pastor Isaías entrava no ar, no programa das 11 às 11h30 na Rádio Esperança. Eu fazia de tudo para escutar o programa. Eu me sentia parte disso. E eu vi como aquilo me trouxe crescimento e edificação. Quando entramos na 90.3... Que alegria, né? Foi à meia-noite, não sei, o pastor Isaías vai saber, né? Ele sabe as datas, ele tem uma memória muito boa. Eu lembro quando entrou o programa, eu não fui escutar assim... até para quem está entrando, quem é mais novo, pastor Isaías, uma época, o nosso ministério arrendou a 90.3 FM 24 horas por dia. Era programação cristã com a direção da Rede Mensagem, que é a emissora da Igreja Evangélica Contos de Fé. E aí, a expectativa, meia-noite em ponto, entrou a primeira programação. Que festa eu fiz lá em casa. Rapaz, uma alegria, assim. Então, por mais que eu não fizesse parte da equipe da rádio, da equipe de pastores, não era pastor, mas era a minha família. Então, assim, eu vejo como foi importante isso para a minha vida. Para a tua também, eu conheço a tua história nesse aspecto, nessa questão. Então, quando você se envolve, isso nos deu a oportunidade de amadurecer espiritualmente. Com certeza. E quem sabe, deixamos de ser um instrumento do diabo dentro da própria igreja. Cuidado, meu irmão. Pedro estava sendo um instrumento do maligno andando com Jesus. O filho mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo, estava sendo um instrumento de rejeição para alguém que estava chegando para ser transformado e restaurado. Ananias estava resistindo ao que Jesus queria fazer na vida de Saulo e se tornou um apóstolo, assim. Ele tem 13 ou 14 cartas no Novo Testamento, um cara mais conhecido, um dos mais conhecidos, né? Então, veja bem como a gente pode se tornar uma resistência ao que Deus quer fazer. E quem é resistência àquilo que Deus quer fazer? Senão o diabo. Então, nós temos que ter cuidado. Temos que discernir todas as coisas, né? Colocar tudo diante de Deus, né? Eu creio que é um tempo, pastor, de nós percebermos mais da presença de Deus, buscarmos mais a presença de Deus, mais do seu Espírito Santo, mais da condução do Espírito Santo na nossa vida. Não andarmos pelo nosso eu e andarmos pela direção do Senhor. Amém. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã e te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela tua graça. Sim, Pai. E pedimos a ti, Senhor, nesta manhã, toma a vida de cada irmão, de cada irmã, traz a tua edificação, o teu fortalecimento, toma a vida de cada um e fortaleça, Senhor, por meio da fé, enche do teu Espírito Santo, Deus, para que cada um possa andar no Espírito, discernindo todas as coisas espiritualmente. Pedimos a ti, Senhor, faz calar a nossa alma, esta natureza terrena, para que verdadeiramente andemos no Espírito e teu nome seja glorificado. Oramos por cada ouvinte, por cada irmão, abençoa a vida de cada um, cura os enfermos, liberta os cativos. Ó Deus, toca com teu poder, batiza com teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém.
É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. São 8 horas e 58 minutos, né? Muito bom o programa. Tá aqui a Cláudia, continua com a gente. Ela bota amém. Eu tomo posse desta bênção. Que legal, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso aí. Quero desfrutar da promessa de Deus. Amém. Marileia também está com a gente aqui. Paz, pastores, irmãos. Cristo abençoe sempre, pessoal. Feliz e contente com a nossa live aí, que a gente está diariamente, né, pregando a palavra do Senhor. Pastor Adroaldo, hoje quinta-feira, pastor Isaías Figueiró tem uma live e culto presencial na sede em Porto Alegre, né? Você acompanha, o pessoal vai colocar aqui na nossa plataforma a partir das 20 horas. Hoje à tarde tem culto de Santa Ceia, às 3 horas da tarde aqui na 64. Você é nosso convidado. Sábado tem culto lá? Tem culto às 20 horas. Estamos esperando os irmãos da Morada do Vale, né? E não somente lá, né, pastor? Em todas as congregações dos bairros, né? Exatamente, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1 e domingo na 64, 996-321-740. Faz a sua inscrição, 996-321-740. Também você pode contribuir, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode estar somando esse projeto, não somente neste projeto, mas com vários projetos da igreja na cidade e na região. Contribuir é uma forma de colaborar. Está ali os dados da igreja, né? Que Deus te abençoe, ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta às 8 horas da manhã. Forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande